Bueno, buenas tardes. Denny, nuevamente por sumarte a colaborar de este boletín y este número sobre la esperanza en Latinoamérica, que consiste en estas series de entrevistas a diferentes referentes e intelectuales de Latinoamérica que se suman a dialogar sobre la esperanza. Em, Primero te quería preguntar y si podías presentarte, tu trayectoria, quién sos para quienes estén viendo este video. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui dialogando, né, sobre um tema muito importante, né, para acho que todas e todos nós. O meu nome é Denis Alfaro Rubo. Eu sou sociólogo de formação, né, sou professor da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e também professor do programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade Federal da Grande Dourados, né? Ambas são universidades do estado do Mato Grosso do Sul, que é vizinho da, do Paraguai e vizinho da Bolívia, né? Minhas reflexões e pesquisas, né? Elas estão basicamente ali concentradas na história do marxismo, na história dos estudos pós-coloniais e decoloniais, em trajetórias, né, de intelectuais, pensamento social latino-americano, e aí por aí, e um pouco também de movimentos sociais, né? Então, basicamente, são ali que concentram meus temas de pesquisa já há mais de 10 anos já. Bien, bueno, gracias. Eh, para comenzar la entrevista sobre las preguntas que estamos compartiendo, la primera es preguntarte sobre cuáles crees vos que son los factores, procesos o problemas que crees que nos alejan de la esperanza. É uma pergunta difícil de responder, né? Mas acho que é importante esse exercício, né? Da gente fazer algumas autorreflexões mais amplas, né? Sobre isso. Eu vou talvez fazer dar uma resposta mais de um caminho teórico que se desdobra em questões políticas que existe um livro que eu li faz alguns anos, um livro que se chama Melancolia de Esquerda, é um livro de um historiador italiano chamado Enzo Traverso, ele é um historiador muito traduzido na Argentina, né? Ah, e foi um livro que foi realmente arrebatador para mim, porque ele vai fazer algumas reflexões e dentre essas reflexões mais teóricas, eu acho que tem a questão ali da esperança, né? Mas ele vai dizer um pouco, vai demarcar um pouco ali o final da década de 80, né? Como com a crise do marxismo, a derrubada da União Soviética, né? E vai dizer que seria um marco ali, né? Quer dizer, ele vai chamar de transição da utopia para a memória, né? E aí Mm. ele vai chamar esse sentimento, né? Essa emoção de melancolia de esquerda, né? A melancolia de esquerda, ela não seria uma patologia individual, não seria um indivíduo triste, né? Mas seriam certas emoções e certos sentimentos que envolvem uma transição histórica, né? Então, que é essa transição entre século XX e século XXI. Então, é, digamos que essa é um momento que força muitos pensadores e pensadoras, artistas, intelectuais, né, a buscar novos projetos e novas ideias, né, e com fracasso
das ideias revolucionárias no século XX, pelo menos do que se entende por revolução no século XX. Então, ele vai dizer que esse sentimento desperta um pouco de melancolia, né? Porque você vê um século se encerrando, um século cujas esperanças estavam muito apontadas à União Soviética, e a União Soviética, segundo o Traverso, ela vai se degenerando, ela vai se acinzentando, e ela cai, e aí você tem, né, uma nova fase do neoliberalismo, do capitalismo, né? E aí você tem uma transição histórica incerta de fazer um diagnóstico, e essa incerteza teria muito esse sentimento de melancolia de esquerda. Mas essa melancolia de esquerda seria, ainda segundo ele, necessária para praticamente uma geração fazer esse luto, né, das derrotas, porque através desse luto das derrotas históricas no século XXI, nós conseguiríamos é, apontar um lugar de esperança, né, para o século XXI, né? Então, esse luto seria necessário, né? E esse luto seria uma autorreflexão permanente, né? De certas escolhas, né? Certos referenciais, né? Então, ele ainda diz que nós ainda vivemos, de certa maneira, né? Em 2025, né? Nós ainda vivemos, de certa maneira, esse luto, né, da queda do Muro de Berlim, que é mais do que simbólico, é mais do que o encerramento, né, do breve século XX, né, como vai dizer o Eric Hobsbawm, né, mas é um anúncio realmente de uma nova era, cujo desfecho ainda é muito incerto e muito imprevisível, né, diante dessa lógica do mercado, do dinheiro, do valor que se valoriza, da individualização ao extremo, né? Da espetacularização, né? Ao extremo. Então, talvez essa seja um dos fatores, mas também é um dos fatores de termos nos distanciado da esperança e estamos mais desesperançosos, mas ao mesmo tempo é o remédio para que a gente possa tentar detectar novos horizontes, né? Novos princípios da esperança, né? Como vai dizer o Ernest Bloch ali no começo do século XX, né? Gracias, sí, qué interesante también esa reconstrucción. Yo estoy haciendo varias de las entrevistas y me interesa también eso, cómo cada uno de sus aportes va introduciendo alguna reflexión teórica, histórica, y esto de poder contextualizar también las teorías de la revolución como, y poder pensar en esta idea de la nostalgia como uno de los factores, está buenísimo para sumar a la reflexión. Eh, en función de eso y pensando más en las prácticas de la esperanza que hoy están en estos intersticios, en el marco de estos factores de individualización y estos procesos que vos describías, me interesaba preguntarte sobre cuáles crees que vos son las razones o motivos que hoy en día sí causan las experiencias de esperanza o dónde es posible encontrarlas, pensarlas, hacernos la pregunta. Acho que a resposta, eu vou tentar dar uma resposta num nível teórico e num nível também prático, né? Eu acho que vou pegar dois exemplos de duas constelações teóricas, né? Que tem muita esperança, né? Que é o marxismo, né? Que é uma ciência da esperança, e o pensamento também decolonial. Também é um exemplo de pensamento da esperança.
E é interessante que, por exemplo, vou pegar dois exemplos de autores assim, né? Michel Lovy, que é um marxista muito conhecido, né, mundialmente. O Michel Lovy, ah, diante dessa crise do marxismo, né, uma das maneiras com as quais o Michel vai tentar, digamos que, oxigenar o marxismo é justamente fazendo um diálogo com outras tradições teóricas, como, por exemplo, o romantismo alemão do Walter Benjamin, como, por exemplo, a teologia da libertação, né, de vários eh, pensadores na América Latina, né? Então, é uma maneira de mesclar o marxismo com outras correntes teóricas, filosóficas, epistemológicas e enriquecer o marxismo diante dessa crise, né? Digamos assim. Um outro pensador que também vai estar também nessa transição histórica, né? São autores da melancolia de esquerda também, é o Aníbal Quijano, né, o sociólogo peruano, que não é por acaso que é justamente no final da década de 80 e começo da década de 90 que ele vai formular a teoria da colonialidade do poder, como uma resposta, né, enfim, como uma reflexão das comemorações oficiais dos 500 anos, que vai ser em 1992, e ele vai também, ele é de uma origem marxista, né, mais ortodoxa, né, e ele também vai ter uma autorreflexão muito, muito interessante. Não vai deixar o marxismo, né, mas vai juntar o marxismo com outras reflexões importantes sobre a especificidade latino-americana. E aí, com isso, talvez os dois, né, há outros, né, é só um exemplo, né, mas acho que os repositórios de esperança, a partir da década de 90, 2000, 2010, 2020, são os movimentos sociais, no sentido muito amplo, né? São os coletivos, os movimentos, os sindicatos, né? É, que têm uma característica anticapitalista, né? Hoje nós temos movimentos de vários temas, várias reivindicações. Então, hoje, por exemplo, é muito difícil pensar sobre. É impossível não pensar esperança sem você pensar no movimento feminista, né? Que tem, é, é, nos últimos anos, se organizado melhor, né? Com reivindicações mais fortes, e ao mesmo tempo que você tem a esperança desses movimentos, você tem a desesperança que é a extrema-direita global tensionando esses movimentos, né? Então, é, acho que, por exemplo, cada vez mais o feminismo tem pautado muitas questões públicas e privadas, mas, ao mesmo tempo, nunca tantas mulheres têm morrido, né, por assassinatos, pela misoginia, pela extrema-direita. Então, você tem esses dois lados, né? Ao mesmo tempo, movimentos que vão se fortalecendo, né? Movimento negro, movimento indígena, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, né? A região onde eu tô, o movimento indígena é muito forte, né? É muito forte. Se a gente fala em luta de classes aqui na minha região, a luta de classe passa obrigatoriamente pelos movimentos indígenas. Aí você tem o movimento de indígena das mulheres também, né? Guarani Kaiowá, que são muito, muito fortes. E no caso dos Guarani Kaiowá, uma etnia, né, muito vulnerável, né, às práticas do agronegócio, à depredação do meio ambiente, né? Então, mesmo com toda a precariedade, com toda a criminalização, é,
cotidiana, né, que um movimento como esse está, né, submetido, ele consegue ali, não só com a sua luta contra o Estado, mas também com as suas práticas religiosas, né, de fortalecimento, né, de fortalecimento espiritual, né. Um autor, né, que eu estudo, o José Carlos Mariátegui, né, peruano, né, ele vai falar, ele tem a noção de mito, né, o conceito de mito, né, um mito como uma força subjetiva que mobiliza as lutas, né, quer dizer, é quase que uma teoria da esperança, né, de que existe um voluntarismo muito forte, enquanto o marxismo ali da década de 20 via sempre as coisas como quase como uma ciência exata, né? Como se a revolução tivesse um horário, né, para acontecer. Esse voluntarismo, né? É sempre um voluntarismo e uma esperança que ela desarruma os relógios, né? Então, a revolução, ela não se sabe se vai acontecer, mas ela pode ser provável, né, dependendo de certas circunstâncias, e isso tem muito a ver com essa força subjetiva das massas, né? Então, nesse sentido, eu acho que o repositório de esperança estão nesses movimentos e coletivos anticapitalistas que, mesmo com todas as limitações, com todos os excessos, né, com todos os, sei lá, erros táticos, né, eles ainda são o nosso referencial mesmo, né, de esperança coletiva, anticapitalista, radical, etc. Gracias, sí, justo otra pregunta era preguntarte sobre los sujetos colectivos y comunidades y creo que, bueno, enfatizaste en eso y me llama también a rescatar esto de lo anticapitalista y los cuestionamientos de lo colonial como esos colectivos o sujetos que van tramando eso anticapitalista y de colonial. Pensarlo en vinculación con la esperanza y las prácticas de esperanza, cómo van tramando eso. Eh, eso, por ahí preguntarte un poquito más sobre en Brasil, digamos, como teniendo en cuenta que ahora en el número va a haber distintas experiencias de Latinoamérica, esto que vos hablas de la particularidad del movimiento indígena de allá en Brasil, y también las mujeres y la comunidad negra, si hay alguna particularidad de que esté sucediendo ahora contemporáneamente para conocer sobre esos sujetos o colectivos. Eu acho que um tema é, muito importante, talvez, aí, que tem perpassado vários movimentos, né? Movimento negro, movimento indígena, o movimento feminista também, que tem sido cada vez central ali nas pautas, é a questão do meio ambiente, né? A questão do meio ambiente, ela, de certa maneira, ela vai atravessando vários desses sujeitos coletivos, né? Porque realmente, né, as mudanças climáticas elas são muito visíveis, né? As catástrofes ambientais elas são muito mais recorrentes, né? Até um país como o Brasil, né, que relativamente, digamos que escapava um pouco assim dessas turbulências climáticas, ele passa assim a ser também um lugar que tem ocorrido com muita frequência, né? E eu vejo muito esses movimentos se colocando. Claro, na verdade, se a gente pensar no movimento indígena, principalmente, né? Esse é um tipo de tema que eles falam há muito tempo, né? Há muito tempo. ah, Figuras assim como tem uma figura hoje muito interessante, que tem sido aí traduzida também para várias línguas, que é o Ailton Krenak, né? É um intelectual indígena, né? Que recentemente ele ingressou na Academia Brasileira de Letras e ele tem pautado muito essas discussões que elas aparecem de uma maneira também intensa, né, nesses órgãos internacionais como a ONU, né, etc. Mas parece que o discurso do movimento indígena ele é mais radical.
né? Porque sabe que envolve que realmente, assim, para você resolver a questão climática, você tem que resolver a questão do capitalismo, né? E a questão do capitalismo não é uma questão fácil de se resolver, porque acho que nossa geração ela é bombardeada cotidianamente de que só o capitalismo nos resta, né? Então, você vai ter uma série de reflexões muito interessantes não só do movimento indígena como um todo, mas de certas lideranças indígenas, né? Por exemplo, tem o Yanomami, que é ali entre Brasil e Venezuela, que vai falar sobre a queda do céu, né? Tem um livro chamado A Queda do Céu, né? De que a catástrofe ela está chegando, né? No mundo, né? Por conta dessa depredação ambiental muito sistemática. Então, assim, esse é um outro fator também de desesperança, né? De que a gente, voltando à sua primeira pergunta, né? De que a gente fique mais longe, né? Da desesperança. Mas, enfim, acho que esses movimentos, esses discursos, essas lideranças, né? Por mais que eles sejam muito uma consigna de Antônio Gramsci, né? Eles são pessimistas da razão, otimistas da vontade, né? Eu acho que, por mais que a crítica seja muito dura, sobre a nossa realidade global e latino-americana atual, mas ao mesmo tempo ela, justamente por ser dura, né? Ela também emana uma esperança, né? Eu sempre, para encerrar, né? Tem um filme, né? Que eu gosto muito, ah, um filme da década de 50, né? Um filme que se chama Noite de Cabiria, né? Do Federico Fellini, né? Cineasta italiano. E quem faz a protagonista, né, é a Julieta Massina, né, que era a companheira do Frederico Fellini, né? E ela faz uma prostituta, né? E ela é uma prostituta e ela sempre é muito otimista, assim, durante o filme inteiro. E aí ela encontra uma pessoa e se apaixona pela pessoa e a pessoa ali promete, né, um monte de coisa, e chega ali no final do filme, essa pessoa assim abandona, desaparece, né? E ela começa, assim, ela fica assim tristíssima, né? E parece que o filme vai acabar ali, né? Porque ela tá ali completamente desolada. E aí ela entra na floresta, né? E vai caminhando e passa uma trupe de circo, né? Que é uma coisa muito dos filmes do Fellini, né? E eles vão ali dançando, andando de bicicleta, né? E aí no finalzinho do filme ela solta um sorriso com uma lágrima, né? Então, assim, quer dizer, apesar de tudo, né? Que ela passou, toda a desesperança, né? Sempre é possível, né? Ter um rescaldo de esperança. Eu acho que isso acontece um pouco com os movimentos sociais atualmente, né? Por mais é isso, né? Por mais que possam ter erros, né? Excessos, exageros, você tem hoje uma direita global extremamente organizada, né? Na Argentina, no Brasil, em vários países, no Peru, né? Essa direita está cada vez mais organizada. E então, nós precisamos também ter paciência com nós mesmos, né, para a gente ter reflexões melhores e ações melhores para tentar derrotar, né, essa extrema direita que vem de muita desesperança, né? Mm. Bueno, gracias. Muy buena la imagen también y la reflexión final que trajiste eh, para, para cerrar esta entrevista. Eh, Te agradecemos nuevamente y compartiremos el resultado. Es como un diálogo conjunto que se va a cerrar cuando les compartamos también los diálogos de los otros colegas.
Así que bueno, gracias por sumarte a este diálogo colectivo sobre la esperanza. Eu que agradeço o convite e foi muito, muito bom a conversa.